Todos os livros de física, inclusive o nosso, ensinam como se pode determinar a posição do centro de gravidade de um corpo através de processos algébricos. Então eu vou me reservar hoje aqui a mostrar certos processos experimentais que nos permitem também efetuar essa localização. O primeiro desses processos baseia-se num fato que já analisamos no vídeo anterior. Quando um corpo encontra-se numa situação de equilíbrio estável, o centro de gravidade encontra-se abaixo do ponto de suspensão e na mesma vertical. O que torna o equilíbrio, como vimos, altamente estável, porque o momento que se forma aqui pelo sistema das duas forças, peso e força de sustentação, tende sempre a trazê-lo para a posição de equilíbrio. Para reforçar essa condição de equilíbrio estável, eu vou apresentar para vocês aqui uma situação que vai parecer bastante estranha, mas vamos entender e ver como funciona o equilíbrio ali. Vou começar tentando equilibrar esse abridor por sua base aqui. Extremamente difícil, para não dizer impossível, porque o centro de gravidade está aqui em cima, acima do ponto de suspensão, o que tornaria esse possível equilíbrio aqui bastante instável. No entanto, esse mesmo abridor acoplado à garrafa de cerveja pode produzir uma situação de equilíbrio estável. Parece impossível, mas não é. Vejam que o equilíbrio é estável, e justamente porque estamos agora na situação necessária para o equilíbrio estável. O centro de gravidade do conjunto abridor-garrafa encontra-se abaixo do ponto de suspensão e na mesma vertical. Tirando um pouquinho o sistema da sua posição de equilíbrio, a tendência dele, por conta do momento que se forma, é justamente retornar a essa posição. Vamos então utilizar essa condição de equilíbrio estável para determinar a posição do centro de gravidade dessa placa recortada de forma completamente irregular. Para isso vamos fazer o seguinte: vou suspendê-la por um ponto qualquer, lembrando que essa placa só vai ficar em equilíbrio quando o centro de gravidade estiver na vertical que passa pelo ponto de suspensão. E a gente pode determinar essa vertical através de um fio de prumo, que é o que eu vou fazer agora aqui. Vou marcar um pontinho aqui, para depois então traçar essa vertical. O centro de gravidade encontra-se em algum ponto sobre essa reta. Se eu então suspender agora por um segundo ponto e novamente aguardar a posição de equilíbrio, eu tenho aqui uma segunda vertical que contém o centro de gravidade. E aqui então, no encontro dessas duas verticais, temos determinado o centro de gravidade. E vamos ver se é isso mesmo, tentando equilibrar horizontalmente essa chapa sobre a tampa dessa garrafa. Esse equilíbrio só vai ser possível se o centro de gravidade estiver sobre a tampinha, senão ela giraria. E aqui está exatamente onde assinalamos a posição do centro de gravidade. O segundo processo que eu quero mostrar aqui para vocês é um processo bastante interessante e envolve a relação que você já sabe entre força de atrito e força normal. Elas são proporcionais. Onde a força normal de apoio é maior, ali também será maior a força de atrito. Esse método consiste em você apoiar aqui o objeto pelas duas extremidades e ir forçando um dedo no sentido do outro. Observe, se você fizer a experiência, vai ficar muito claro que o dedo que se move é contra a sua vontade. Ele vai se movendo, no caso aqui o meu dedo esquerdo, num certo momento ele para e o outro que começa a se mover, e continuando o processo, eles vão se encontrar exatamente onde se encontra o centro de gravidade.
Faz isso aí, repete várias vezes, você vai ver que isso sempre acontece. E eu vou deixar a explicação por sua conta, ou pelo menos você pensa um pouquinho e depois confere aqui com a minha explicação que vem logo a seguir.